Gente, olha só, tem coisas que futebol não é receita de bolo onde tu coloca os melhores ingredientes que vai dar o time certo, mas tem coisas que tu não precisa ser muito inteligente para adivinhar. O Grêmio hoje já entrou em campo perdendo o bom senso. O Renato, ele na última coletiva, ele deixou, claro, indicou a mudança de formação, a mudança de time para o confronto de hoje contra o Fortaleza, dizendo que não utilizaria talvez o JP quando ele foi questionado sobre o jogador, e a pergunta foi sobre JP. Não foi sobre outro jogador. Não, o JP não tá dando certo e tal. Há a possibilidade de mudança, sim. A gente tá estudando mudança, quem sabe. Bom, enfim. A pergunta era sobre o JP e ele falou sobre o JP. O Renato ele deixou claro. Tanto que a gente falou a semana toda sobre isso, sobre essa mudança. Mas eu sempre deixei claro para vocês, o Renato não gosta de Natan como centroavante. O Renato entende que o Natan é um jogador franzino para ser centroavante, facilmente seria vencido pelos zagueiros. Quando sai a escalação, o Grêmio acaba perdendo. Já sai perdendo. O torcedor sai perdendo. Perdendo o bom senso. Porque não pensem vocês que o Renato gosta do JP Galvão. O Renato não gosta do JP Galvão. Isso que o Renato faz com o JP Galvão é expor o JP ao ridículo. Porque o JP em campo, ele é ridículo. 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 O JP não entrega absolutamente nada. Nada. O que o Renato faz é expor o JP. É colocar o JP aos leões. É só isso que ele faz. Ele não coloca o JP porque ele tem uma certeza de que o JP pode render a qualquer momento. Não é isso que o Renato faz mais. Lá no início poderia ser uma insistência, né, tentar dar para o jogador a segurança, tentar dar para o JP Galvão, quem sabe, uma possibilidade dele pegar confiança. Hoje não. Hoje é expor. Hoje é jogar o JP aos leões. E é ridículo. É ridículo. O Renato mantém o guri no banco para colocar um cara que não rende absolutamente nada. O JP é uma das contratações ridículas que o Grêmio fez na metade do ano passado. E aqui a gente já entra para outra parte, que é a parte da diretoria. Bessosi, Iturbe, Eli, Luan, JP Galvão. Bessosi já foi, Iturbe já foi, Luan já foi, JP Galvão, se Deus quiser, está indo logo logo. Mas vai ficar ele. Rodrigo Eli. Porque esse é ridículo desde que chegou também. Ele consegue se esconder, ele consegue apresentar, ele consegue fazer uma partidinha boa, outra um pouquinho melhor, e a outra ele consegue acabar. A única coisa que o Eli tinha quando ele chegou aqui era a boa bola aérea, o cabeceio, um cara que conseguia chegar. Hoje ele não tem absolutamente nada, ele não ganha de ninguém. Ele não ganha absolutamente nada, a não ser um pênalti para o time adversário. A forma como o Rodrigo Eli cai não é de um jogador profissional. Ele cai com as duas mãos para cima. E não venham dizer que ele foi empurrado, que não foi empurrado coisíssima nenhuma. Houve um choque, mas não para ele cair com as duas mãos para cima, impedindo o chute do adversário. É ridículo o Rodrigo Eli em campo, assim como o JP Galvão. Só que tinha mais um detalhe. O PP. O PP inventa de dar um carrinho com um campo encharcado. E é óbvio que um carrinho nada a ver. Um carrinho que, sinceramente, aquilo ali não é nem uma jogada típica do PP. Não é uma jogada típica do PP, leva o vermelho, acaba sendo expulso. O Grêmio, que até jogava melhor que o Fortaleza, acabou perdendo o primeiro tempo. Vem o segundo tempo, acendeu a luz na cabeça do Renato. Olha, que coisa, vamos tirar o jogador que não está rendendo. Vamos colocar o Natan. Vamos colocar o Natan aos leões. Um Grêmio com um jogador a menos, num campo encharcado, com um time perdendo. Olha, agora o Natan pode dar certo. Vamos dar uma chance pro guri. E foi o que o Renato fez. Jogou o Natan numa equipe que não tem criação nenhuma, numa equipe espaçada, que não consegue tocar 2, 3 passes. O Grêmio chegou a ficar mais de 20 segundos tocando bola entre Reinaldo e Gustavo Nunes na ponta esquerda, porque não tinha ninguém que se aproximasse para receber a bola. E o Renato foi e colocou o Natan para o Natan ser a solução. É muito fácil colocar o Natan quando o guri já não tem mais o que fazer. Só que o Renato ele tem mais um detalhe. O Renato ele é um leão para cobrar os guris. O Renato ele é um leão. O Gustavo chegava na beira da área, o Renato só faltava arrancar a orelha do guri. O Natan se aproximava do Renato, o Renato só faltava arrancar a orelha do guri. Mas o Renato não deu um pio sequer sobre o JP Galvão o primeiro tempo inteirinho. Ele não deu um pio sequer sobre a jogada errada do Rodrigo Eli.
É muito fácil ser leão contra os guris. É muito fácil. O Renato brinca com o torcedor e o Renato detesta. Ele odeia o JP Galvão. Esse é o Renato. O Renato que hoje está no Grêmio e que a gente está vendo. Tirar o Renato pode ser perigoso, porque todo mundo que está ali hoje é um pedido do Renato. Quem manda no vestiário no Grêmio? Quem vai chegar no vestiário e dizer, Renato, pelo amor de Deus, chega de JP Galvão. Renato, pelo amor de Deus, vamos tentar outra forma de jogo. Quem tem cabeça, quem tem para chegar no Renato e cobrar o Renato no vestiário do Grêmio? O presidente Alberto Guerra? O Antônio Brum, que numa coletiva para jornalistas disse, não, o homem lá é quem decide isso. Peraí, o homem lá é o Renato é o presidente. Para quem se ilude que caso o Grêmio perca o Grenal, o Renato pode cair, fica tranquilo. Se o Grêmio perder o Grenal, o Renato não demite ninguém.